Eu queria que você estiver apresentado. Eu sou André, sou do Ministério da Vida, supervisor lá. Bom, o pastor Rafael, que vocês não fazem a maioria de quem é, mas não tem problema. Sou filho da André, que vocês já conhecem. Beleza? Queria que vocês abrissem lá em Gálatas capítulo 3, versículo 26. Gálatas 3, 26. Amém? Então, Gálatas capítulo 3, versículo 26 diz o seguinte: Gálatas, Novo Testamento, Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Vamos lá, diz assim: todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Dessa forma, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Eu gostaria que nós relêssemos o versículo 26. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Por sua cabeça, vamos orar sobre esse versículo, esse texto. Pai, em nome de Jesus, fala-nos essa noite, Espírito Santo. Revela-nos a tua paternidade, meu Deus. Toca os nossos corações de maneira que nós entendamos hoje que o Senhor é nosso Pai. E que, como Pai, existem características que o Senhor se manifesta a nós e que nós devemos corresponder a elas. Eu peço, Espírito Santo, toque o coração de cada um aqui, porque não são as minhas palavras que vão fazer com que essas pessoas entendam o que eles gravam para ser dito aqui, mas é a ação do Teu Espírito que faz tudo isso. E isso nos tranquiliza, Senhor, porque nós sabemos que o Teu Espírito é perfeito e fala conosco. Então eu peço em nome de Jesus, Espírito Santo, fala conosco essa noite, toque o coração de cada um aqui, que nós não saiamos daqui sem ter o Teu toque. Em nome de Jesus. Amém? Então eu vou falar com vocês hoje sobre 3 características da paternidade de Deus. Deus se revela a nós de diversas formas. Uma das formas das quais Ele se revela é como Pai. E eu queria trazer 3 características, coisas bem simples, de como Ele se revela como Pai para nós. Amém? A primeira característica de Deus como Pai, eu vou usar o celular, não para de usar a Bíblia, tá? Porque senão eu vou ter que ficar pensando toda hora, já está tudo escrito, é bem mais fácil. A primeira maneira como Ele se revela a nós, como Pai, é que Ele nos corrige. Todo pai corrige o seu filho, certo? O filho está fazendo alguma coisa errada, o pai vai lá e corrige. Tem pai que corrige, às vezes só repreendendo, às vezes coloca de castigo, às vezes bate. E eu queria que vocês, 2, 3, 4 pessoas, falassem sobre alguma vez que o seu pai te corrigiu ou sua mãe te corrigiu. Como foi essa correção, por favor? Pode falar, João. Vamos, gente, senão vocês me combinam aqui, vai. Alguma vez que teu pai te corrigiu, como ele te corrigiu? O que ele fez? O que você fez e o que ele fez? Eu sei quando é que eu avisei muito. Eu procurei quietinho. O que mais? Sintaxe. E eu saí da igreja e todo mundo que trabalha sozinho. E aí eu cheguei para o Mais alguém? Meu irmão estava apanhando de Havaianas, eu fui tentar defender e daí tomei Havaianas também na cara. Por que o pai faz isso? Aqui eu estou usando o termo pai, mas entenda como pai ou mãe, paternidade, ok? Vamos usar o termo pai, para a gente entender como pai, mas entenda como pai ou mãe,
o pai faz isso? Porque às vezes a gente faz coisa errada, né? A gente sai sem avisar os pais, e os pais sabem do perigo que isso traz. Às vezes a gente sai mais cedo de um lugar sem avisar os pais, e os pais sabem do perigo que isso traz. Às vezes a gente se mete numa briga que não deveria se meter, e os pais corrigem para que lá fora você não faça a mesma coisa. É por isso que os pais corrigem, porque às vezes a gente está saindo do caminho, e Deus faz a mesma coisa. Vamos lá agora para Hebreus capítulo 12, versículo 5. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Glória a Deus, misericórdia. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Está escrito assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Preste atenção a essa parte. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus nos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então Deus corrige os seus filhos porque Ele nos ama. Isso é importante que você entenda hoje. A primeira coisa que nós estamos falando aqui então é que Deus, como Pai, nos corrige, porque todo pai corrige o filho. E o pai corrige o filho porque ele ama. Ok? O pai não corrige o filho porque ele não gosta do filho. Porque se o pai não gostasse de você, ele deixaria você fazer o que você quisesse. Às vezes nós entramos por caminhos nas nossas vidas que não estão de acordo com aquilo que Deus planejou para nós. E o que Ele faz então é nos corrigir. Fala, filho, volta para o caminho, porque não é esse caminho que eu te quero. Esse caminho leva à morte. Então, quando nós somos corrigidos por Deus, somos corrigidos porque Ele nos ama. Quando nós somos corrigidos pelos nossos pais, pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, nós somos corrigidos porque somos amados. Tranquilo até aqui? Beleza. Provérbios capítulo 3, versículo 12. Provérbios capítulo 3, versículo 12. Provérbios capítulo 3, verso 12. Provérbios 3, 12 está escrito o seguinte: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então você veja que em mais de um trecho da palavra nós aprendemos a mesma coisa. Deus é nosso Pai, Deus corrige os seus filhos e Ele o faz porque nos ama. Amém? Legal, vocês compartilharam aí histórias de correções que vocês receberam dos seus pais, né? A minha sogra, ela criou 3 filhos num bairro muito ruim lá em Guarulhos. Não muito ruim, mas ruim o suficiente. E uma vez o filho mais novo dela já tinha 17 anos e fez isso, né? Saiu da escola e ficou na rua jogando bola lá perto da escola. E ela não pensou 2 vezes, porque a sogra dava uma virada, né? Ela já chegou na frente da escola e não soube o moleque já. Ele foi banhando até em casa. Mas ele nunca mais fez isso. Eu não vou falar se ela fez certo, a maneira como foi bater o moleque na frente do mundo, ou se ela fez errado, mas o fato é que ele nunca mais fez isso. E certamente, isso o livrou de muitos males. E ela fez isso porque ela ama, do jeito dela, mas ela ama. Amém? Então, nesse primeiro ponto que a gente falou aqui, a questão que você quer refletir é a seguinte:
Como Deus tem me corrigido? Quais são os recursos que Deus tem usado para corrigir a minha vida? Tem me corrigido através da palavra, quando eu leio um texto na Bíblia que fala comigo, que mostra o meu erro. Tem me corrigido através de uma administração, e eu tenho dado ouvidos a essa administração, tenho estado com o meu coração aberto para ouvir Deus que fala para falar para mim. Deus tem me corrigido através dos meus pastores, dos meus líderes. Como Deus tem te corrigido e qual tem sido a sua reação? Porque nós lemos aqui que quando recebemos a correção, nós devemos obedecer essa correção. Então somos filhos. Então, o primeiro ponto que você tem que pensar é esse: como Deus tem me corrigido e qual tem sido a minha reação? Porque Deus é Pai e Ele nos corrige porque Ele nos ama. Perfeito? Segundo ponto. O segundo ponto é que Deus conhece todas as coisas. Vai um pouquinho para frente, a gente está onde aí? Então vai um pouquinho para trás. Vai para Salmos capítulo 139. Salmos capítulo 139, versículo 14. E nós vamos falar sobre uma segunda característica de Deus que é muito interessante. Salmos capítulo 139, versículo 14. Amém? Vamos lá. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Esse texto de Salmos fala que Deus nos conhece desde que nós, mesmo antes de nós sermos formados. Eu gostaria que vocês falassem também, vou dar um exemplo inicial. Eu gostaria que se vocês tivessem um exemplo assim, falassem também. Tem um negócio na minha família que foi passado do meu pai para mim e eu passei e tirei para os meus 2 filhos. Tinha uma coisa que era muito interessante em casa. Eu nunca fui muito de fazer muita bagunça nem nada, de fazer muita presepada. Mas não importa onde eu estivesse, se meu pai olhasse para mim, eu sabia o que ele queria dizer. E a mesma coisa com o Samuel. Samuel, eu estou falando de Samuel porque Samuel é um pouquinho mais velho, com seu filho também. Mas o Samuel, se eu fizer assim, ele sabe o que eu quero fazer. Ele sabe o que ele tem que fazer. Se eu instalar o dele, ele sabe o que ele está fazendo de errado e o que ele tem que fazer. Você tem algo assim também para falar sobre seus pais? Alguém tem algum exemplo? Eu acho que você foi nessa casa, talvez, porque você tinha falado que era para jogar depois. Você só olha para a gente vai jogar no seu Mais alguma? Mais alguma? Ajuda aí, Fernanda. Vou dar uma quebrada na gente. Falou. Quando normalmente você faz. Mas vamos parar de falar de mim. Quando a gente estava nas reuniões de liderança e tudo mais, a gente começava a dar nossa opinião, e se você visse sair um pouquinho da linha de Deus, você só olhava de um jeito e falava como a gente falou, fala pra gente que é o certo aí. É mentira. Vocês podem dar um exemplo agora dos seus pais? Eu falo, pronto. Fala do meu pai, não do seu pai. Meu pai não gostava de falar assim na mesa. A hora de jantar, de almoçar, era jantar, almoçar, não ia conversar. Conversava com a gente assim. Era um silêncio, não já fazia mais nada. Era só ele não falava nada. A mesma coisa acontece entre Deus, que é nosso Pai, e nós. Deus conhece todas as coisas. Cada pensamento, cada atitude, cada reação sua, Ele conhece. Antes de você fazer, antes de você falar, Ele já sabe. Cada coisa que passa pela sua cabeça, Ele conhece. Porque Ele é Pai. E aí, né, além de Pai, Ele é Criador e Deus Todo-Poderoso. Os nossos pais não são assim e já sabem o que nós pensamos, o que nós fazemos.
E eu vi que teve um movimento estranho. Mexendo no celular. Deus nos conhece. Deus nos conhece. E o fato do Pai nos conhecer de maneira tão profunda, de maneira tão intensa, que conhece até os nossos pensamentos, que conhece até aquelas coisas erradas que nós fazemos no oculto, que vê aquilo que a gente não quer mostrar para ninguém, tem que nos levar a uma reflexão muito profunda. Às vezes, como cristãos, nós vestimos algumas máscaras, né? Assim como nós fazemos para os nossos pais. No livro eu dou um exemplo de algo que eu fazia. Eu sempre falei muito palavrão. Muito palavrão. Assim, era um absurdo, não tem palavra para falar. E dentro de casa eu não fazia isso. Por um pouco de respeito aos meus pais, que não gostavam. Mas eu vestia uma máscara. E aqui eu não vou nem responder se eu vestia uma máscara em casa ou se eu vestia uma máscara na rua. Porque pode ser muito bem que eu vestisse uma máscara na rua, para ser mais legal com os meus amigos. Mas o ponto é que nós vestimos máscaras às vezes, mesmo como cristãos. Uma máscara muito comum do cristão vestir é a máscara da espiritualidade. Ele quer se passar por extremamente espiritual para esconder os erros dele. Uma outra máscara muito comum do cristão é a máscara do serviço. Ele serve como ninguém. Está na igreja às 7 horas da manhã, o culto começa às 10, porque às 7 ele está arrumando já. Faz tudo o que precisa. Mas lá dentro está sujo. Mas lá dentro está carregando um monte de erros. E outras máscaras que os cristãos vestem, né? Tem cristão que veste aquela máscara do espião. Ele vai para a igreja, ele não fala com ninguém, ele sai da igreja sem falar com ninguém. Porque ele quer satisfazer a alma dele, falando que ele está fazendo algo para Deus. Mas ele não quer se revelar para os irmãos, ele não quer se revelar para a liderança dele, se submeter ao pastor, ou a liderança dele, dentro da estrutura da igreja. Então existem máscaras que nós vestimos, só que Deus nos vê como Pai. E como Pai, Ele não vê a máscara, Ele vê o coração, Ele vê a intenção, Ele vê o nosso pensamento de maneira transparente. Então, quando eu entendo que Deus é Pai e que Ele me enxerga sem as máscaras que eu visto, isso me dá liberdade, porque eu posso ser quem eu sou. Porque eu posso chegar para o meu pastor e falar assim: você é meu pastor, Renato. Falar assim: pastor, eu sou todo torto. Eu toco louvor, mas eu sou todo torto. E eu preciso de ajuda. Porque quando eu entendo que Deus me enxerga como eu sou, eu não preciso mais de máscara. Eu posso me revelar a Deus e dobrar meu joelho e clamar e falar: Pai, eu estou tentando, mas eu não consigo me libertar do pecado. Eu estou tentando, mas eu não consigo amar o meu próximo. E eu posso chegar para a minha liderança e falar: meu pastor, meu líder, está difícil. Eu posso chegar para o meu pai natural e falar: pai, eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo. Porque você entende, então, que você não precisa mais vestir uma máscara porque Deus te conhece. Então essa é a segunda característica de Deus como Pai. É óbvio, aqui a gente vai falar só de 3. Existem milhares, existem muitas e muitas características de Deus como Pai. A gente vai falar só de 3 por conta do tempo. Escolhi 3 são muito importantes para essa noite. Então a primeira delas é qual mesmo? Deus nos corrige. Não é? Então, quem está prestando atenção? A segunda característica, Deus nos conhece. Amém. E a terceira e última característica, eu gostaria que vocês abrissem em Romanos capítulo 8. Romanos, eu falo versículo, né? Ah, obrigado. Viu bem, minha mãe já entendi seu olhar. Romanos capítulo 8, versículo 38, gente. Romanos 8, 38.
Romanos capítulo 8, versículo 38. A gente ainda não vai ler, só deixa aberto aí, porque é tempo que eu precisava para ler o que eu tinha para falar. Romanos 2 não. Uma terceira característica de Deus, como Pai, a gente já falou um pouquinho na primeira, que Ele nos ama. Mas eu gostaria de me aprofundar um pouco nesse tema. Quem aqui já é pai levanta a mão por gentileza? Muitos pais lá no fundo. E tem uma coisa muito interessante que acontece quando você se torna pai, é que até aquele momento de ser pai, você amou intensamente, se apaixonou e chorou e perdeu namorado, teve namorada e foi, nossa, paixões extremamente intensas. Coisas que você achou que você estava sentindo e não existisse nada igual. Quem aqui nunca terminou um namoro e ficou mal? Todo mundo terminou um namoro e ficou mal. Porque você acredita que aquele sentimento é o mais intenso que pode existir. Mas quando você se torna pai, acontece um bagulho muito louco. Que é que você descobre que existe um amor que é diferente de tudo. Um amor que não tem como explicar. E por mais que eu fale, que eu não vou conseguir explicar. Só quem é pai olha para aquele ser tão pequenininho, tão frágil, e fala: como pode um ser desse me desmontar? Eu estava lendo um livro, estava na academia essa semana. Ai, que vergonha. Eu estava na academia essa semana. E entre um treino e outro, dou uma lida, eu leio um livro. E o livro que eu estou lendo no momento não é um livro cristão, é um livro mais técnico. É osso. É um livro mais técnico. E num determinado momento a pesquisadora fala sobre uma situação dos pais com os filhos. E eu li aquilo, eu lembrei dos meus, e na hora eu comecei a chorar no meio da academia. Olha como ser pai deixa a gente besta. O amor que nós sentimos pelos nossos filhos não se compara a nada do que você já sentiu. Perfeito? Quando você for pai, você vai descobrir isso. A questão é que o que Deus sente por nós é muito, mas muito mais intenso que isso. É inexplicavelmente maior do que o amor que nós sentimos pelos nossos filhos, ou do que você sentiu por um namorado ou namorada que você perdeu. Então essa é a terceira característica que eu quero falar com vocês. O amor de Deus é inexplicável. Em Romanos capítulo 8, agora sim, Romanos capítulo 8, versos 38 e 39, está escrito o seguinte: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto então fala sobre o tamanho do amor de Deus. É óbvio que nenhum texto vai conseguir explicar isso, a não ser que o Espírito Santo toque as nossas vidas. Então a minha oração essa noite é essa: eu pedir para que o Espírito Santo toque o seu coração e te mostre um pouquinho mais do que é o amor de Deus. Quando nós entendemos que Deus nos ama nesse nível que nós vemos em Romanos capítulo 8, isso transforma as nossas vidas. Transforma as nossas vidas porque a gente passa a entender que não importa o que eu faça, isso não vai mudar o amor de Deus. Então não importa se eu estou aqui ministrando ou se eu estou limpando o banheiro, Deus me ama da mesma forma. Não importa se eu sou pastor, bispo, apóstolo, sei lá o que for, ou um cara que está chegando pela primeira vez na igreja, Deus me ama do mesmo jeito. Aliás, não importa se eu sou santo ou se eu sou um assassino, Deus me ama do mesmo jeito. E quando nós entendemos que o amor de Deus não conhece barreiras, que o amor de Deus não tem fronteiras, esse amor transforma as nossas vidas, esse entendimento transforma as nossas vidas.
isso, porque eu posso entender que eu não preciso fazer nada para que Deus me ame mais, porque não tem como Ele me amar mais, porque Ele ama. E diferente da nossa medida de amor, não existe medida no amor de Deus. Ele só ama. Então esse terceiro ponto que eu quero falar para você é o seguinte: não importa o que você fez, não importa quem você é, não importa o seu gênero, a cor da sua pele, não importa aquilo que você trabalha, o cargo que você tem na igreja, não importa se hoje você pecou ou não, Deus te ama. É óbvio que as nossas escolhas têm consequências, os nossos pecados acarretam consequências, mas o amor de Deus não muda. O amor de Deus por você não muda. E de tudo que eu falei até agora, o mais importante para você entender essa noite é isso: Deus te ama de uma maneira que você jamais vai conseguir entender. Tem um outro texto na palavra que eu gostaria de ler com vocês, está lá em Isaías, capítulo 49, verso 15. Isaías, capítulo 49, verso 15. Amém? Isaías, capítulo 49, verso 15 diz o seguinte. Tem uma coisa muito interessante nesse texto. A Bíblia normalmente se refere aos pais, à autoridade do pai. Então, se você ler a Bíblia, normalmente você vai ver a Bíblia falando do pai, da autoridade do pai, das responsabilidades do pai. Mas nesse texto específico, a Bíblia fala sobre a mãe. Veja o que a Bíblia fala aqui. Isaías 49, 15. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Existe um momento que eu jamais vou conseguir entender da mulher com o seu filho enquanto amamenta, que todos dizem que é um momento muito próximo, que é um momento muito especial. E o que Isaías fala aqui nessa passagem é que mesmo que essa mulher que ainda amamenta o seu filho se esquecesse do filho, o Pai não se esqueceria de nós, porque Ele nos ama. E como isso transforma a nossa vida então? Transforma a nossa vida porque eu entendo que eu não preciso mais andar ansioso, que eu não preciso vestir uma máscara, como a gente falou, que eu não preciso me esconder de Deus, como Adão tentou fazer, porque eu entendo que Ele me ama. Eu entendo que eu posso receber a correção de Deus, porque o que Ele quer é o melhor para mim, porque Ele me ama. Então esse ponto do amor de Deus serve para conectar os outros dois que a gente falou. Então, de novo, qual foi o primeiro ponto que a gente falou? Deus nos corrige, porque Ele nos ama, porque Ele nos quer o melhor caminho. O segundo ponto que nós falamos: Deus nos conhece porque Ele nos ama. E nos conhecendo, sabe tudo o que pensamos, sabe tudo o que fazemos, tudo o que planejamos. E os planos dele são melhores que os nossos. E o terceiro ponto que conecta esses dois, e mais importante, é que Deus nos ama. Então nós podemos viver na segurança desse amor, porque nós vemos em Romanos que nada nos separa desse amor. Que os nossos pecados, os nossos erros não nos separam desse amor. Não fazem com que Deus nos ame menos. Entenda isso essa noite. Em nome de Jesus, entenda isso. Deus te ama, independente de quem você é. E Deus quer revelar esse amor para você todos os dias. E aí não importa qual é o relacionamento que você teve com o seu pai natural, qual é o relacionamento que você tem com os seus pais espirituais, mas importa que Ele é um Pai perfeito e ama perfeitamente. E o amor dele é tão abundante
que o dia que você sentir só um pouquinho desse amor, você nunca mais vai negociar a vida com Deus. O dia que você sentir só muito pouquinho disso, do quanto Deus te ama, você jamais vai sair dos caminhos dele. E não importa o que aconteça, não importa qual situação você passa na sua vida, se você perceber e sentir um pouquinho do amor de Deus, tudo será superado, porque você vai entender o que Deus fez por você. E essa noite a minha oração é essa, para que você receba esse amor de Deus. Por último, eu gostaria de falar com vocês sobre um texto que todo mundo conhece, que é João capítulo 3. Vou falar de novo disso. Pode não. João capítulo 3, versículo 16. Todo mundo já sabe de cor? Fala aí, quem sabe. Aleluia, né? Quem já ouviu falar isso, me perdoe. Ok? Então vou falar de novo. Legal. Para a gente finalizar, então, a gente vai quebrar um pouquinho esse texto. Todo mundo já sabe de cor, né? Quem não sabe de cor, abre aí João capítulo 3, porque nem todo mundo é obrigado a saber de cor. João capítulo 3, versículo 16. Vou dar um tempinho para todo mundo achar. Amém? João capítulo 3, verso 16, como vocês têm lembrado. Porque Deus amou o mundo. E eu queria parar aí. Porque Deus amou o mundo. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo, a Bíblia está falando de quem? De nós. De nós, de todas as pessoas. Ó, mas a gente vai falar de gente aqui. Deus nos amou. E quem somos nós? Nós somos, eu vou falar de mim, tá? E talvez você se identifique, você traz essa reflexão para a sua vida. Quando eu leio aqui, porque Deus amou o mundo, eu estou falando assim, porque Deus me amou. E quem sou eu? Eu sou essa pessoa que, mesmo convertido depois de tantos anos, com o microfone na mão, ministrando pela igreja, escrevendo um livro, ainda peco. Ainda faço um monte de coisa errada, um monte de pensamento que eu não deveria ter. E Deus conhece esses pensamentos. Uma série de momentos onde eu reajo da maneira errada, diferente daquilo que Deus me ensinou. Foi essa pessoa que Deus amou. Um cara todo. Está tentando fazer o certo, mas um cara cheio de erros, que diz que já experimentou o amor de Deus, mas que ainda nega esse amor. Com o pecado nega esse amor. Então, quando a gente lê nesse texto, porque Deus amou o mundo, Deus amou essas pessoas que, como eu, ainda pecam, ainda negam a cruz de Cristo. Como Pedro, que mesmo andando com Jesus, o negou 3 vezes. Mas eu não queria que você focasse em Pedro, porque é fácil. Eu queria que você focasse em você. Quem é você que Deus amou? Você é uma pessoa perfeita e santa que Deus amou? Eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa que, mesmo depois de tantos e tantos anos no Evangelho, ainda faço um monte de coisa errada. Foi isso que Deus amou. E daí a Bíblia continua falando em João capítulo 3, versículo 16. De tal maneira, a gente nunca vai entender essas poucas palavras. Nunca. A gente pode ter 90 anos de idade estudando a Bíblia. Nós nunca vamos entender tal foi a maneira que Deus nos amou. Porque o amor dele é tão grandioso, que a gente não tem como conceber isso, porque o nosso amor é falho. O nosso entendimento de amor é condicional. Se a pessoa faz algo que eu gosto, eu amo. Se a pessoa faz algo que eu gosto, eu não amo. Mas o amor de Deus não é assim. Como eu falei, o amor de Deus ama um cara como eu. Estou todo torto. E talvez como você, que talvez também seja todo torto. Mas Deus te ama. Mas a palavra continua falando
que entregou o seu Filho unigênito. Não entregou um filho qualquer. Entregou o único filho nascido dele. O único que nasceu dele entregou. Por pessoas como eu, que estudariam sobre a cruz, olhariam para a cruz, teriam visões sobre a cruz e ainda pecariam. E ainda negariam a cruz. Então, quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo, amou você, de uma maneira tão intensa que nós jamais vamos entender, a ponto de entregar o Filho dele para morrer numa cruz, para derramar o seu sangue por essas pessoas. Esse é um pouquinho do tamanho do amor de Deus. Mas não adianta falar isso. O Espírito Santo tem que falar isso com você. Deus nos corrige porque nos ama. Deus nos conhece. Tudo o que somos e o que pensamos. E o amor dele é tão intenso e por pessoas tão erradas que nós jamais vamos entender. Mas existe uma ótima notícia, que mesmo que com as nossas mentes nós não consigamos entender o amor de Deus, Ele permite que através do Espírito Santo nós possamos sentir o amor de Deus. E é isso que a gente vai buscar essa noite. A gente vai buscar sentir um pouquinho mais do amor de Deus. Mas para isso é importante, primeiro, que você não use nenhuma máscara, porque Ele te conhece. Que você decida abandonar suas máscaras. Que você decida aceitar a correção e o amor de Deus. Amém? Então lembre-se disso. Deus morreu por você. Deus entregou o seu Filho por você e por mim. Pessoas são perfeitas, mas que Ele ama de uma maneira tão intensa que a gente jamais vai entender, mas vai sentir um pouquinho. Amém?